Salve, meus irmãos de fé, meus amigos de jornada. Eu saúdo a todos e vamos dar continuidade à nossa caminhada, à nossa história, nesse projeto do Fala Comigo, e que o objetivo é relatar as nossas histórias e fatos reais da nossa caminhada, né? De nosso aprendizado, de nossa evolução, da nossa expansão consciencial. E então, como eu havia dito no vídeo anterior, eu contei para vocês como eu iniciei na Umbanda, a forma até engraçada, baseada em todo o medo, todos os dogmas que eu carregava, todas as dúvidas, todas as incertezas, medo, bom, todo o sentimento que não cabia naquele momento, mas que fazia parte da minha formação, né? E esse momento passou e eu, depois de muito trabalho, muita dedicação, muita frequência, eu me dediquei seriamente a religião. É verdade que as pessoas que estavam comigo me deram um suporte muito grande, porque desconhecia muita coisa, fui aprendendo, e como eu havia dito, no ano de 2000 houve o desencarne do meu dirigente, mas nos anos de final de 98, começo de 99, eu adentrei para um caminho novo, que foi o caminho da magia. Por que eu resolvi entrar na magia? Porque eu tinha necessidade de aprender, eu queria aprender cada vez mais. Os dias de gira eram dias muito corridos, tinha muita gente para consulta, os médios realmente se assoberbavam nas incorporações, os guias espirituais trabalhavam muito, os cambonos trabalhavam muito, a gira se estendia até tarde, e então não havia muito tempo a didática, teórico, e eu queria aprender. E aí surgiu o anúncio, eu vi o anúncio, né, na internet do Rubens Saraceni sobre magia da vela, das velas, das chamas, 7 chamas sagradas, em que a gente aprendia a manipular o elemento fogo. E eu me interessei, porque esse era o meu objetivo. Eu via muito trabalho elemental na gira e eu queria aprender. E eu fui, me matriculei. Foi um ano de muito aprendizado. Isso despertou uma vontade de leitura muito grande. Eu li mais de 80 livros, com certeza, não só de autoria dele, mas de outros autores também, que buscavam expor, revelar realmente todo o processo espiritual, além de livros também teóricos de magia, de religiosidade. E eu fui lendo, fui estudando, e eu fui a cada curso de magia que terminava, me incentivava para que eu fizesse outro, e depois outro, e assim foram 23. No ano de 2009, eu fiz contato com o dirigente espiritual hoje, o Leandro Carmaf, porque eu fiquei muito longe da Umbanda, eu não praticava, e eu tinha necessidade de dar desenvolvimento. E eu tinha um objetivo, porque no convívio com meus irmãos, sem qualquer pré-julgamento, mas no convívio com meus irmãos magos, eu percebi que muita gente que frequentava a Umbanda não tinha a consciência do que era
trabalhar o elemental. Muita gente acendia velas, mas não sabia por quê. Eu percebi que muitos médiuns com quais eu tinha contato, que não eram magos, também da mesma forma, não tinham noção do que praticavam. E eu achei que isso era um despropósito, não era correto. Por quê? O resultado de um trabalho, qualquer ele seja, é estritamente ligado, ele interage com a intenção, com o conhecimento do que você está fazendo. O magnetismo que você impõe, que você imanta seu trabalho, ele depende do seu estágio de consciência, do que você quer e a determinação que você dá de forma correta, de forma bem direcionada. E não é simplesmente um acender uma vela, existe uma razão muito importante. E eu fiquei abismado, eu fiquei muito interessado em participar, em trabalhar nesse sentido. E para isso eu precisava de um terreiro, um templo religioso, porque a magia que eu estudava, ela não tem nenhuma ligação com religião. Existiam judeus, existiam católicos, existiam kardecistas, umbandistas, candomblesistas e tantos outros ateus que iam por curiosidade. E por incrível que pareça, e eu senti a necessidade de participar. Então eu tive contato, a minha irmã mais uma vez me apresentou um terreiro, e eu fui conversar com o Leandro Carmassi, que até hoje é meu líder espiritual, e nós fizemos um bate-papo numa sexta-feira, 8 horas da noite, num dia de gira, e eu fui lá, fui como um consulente, né? E eu conversei com ele, expus todo o meu desenvolvimento, todo o trabalho que eu tinha, que eu fazia, todo o meu estudo, tudo que eu estava realizando, e falei também do objetivo de participar nesse sentido, de tentar desenvolver um critério de aprendizado. E assim foi. E assim eu fui, conversei com ele e comecei a participar. Continuei estudando a magia, eu estudei até 2014. Como eu disse, foram 23 magias diferentes, magias elementais, magias mais mentais, magias simbólicas, magia de Exu, magia dos 7 giros, magia de ervas, magia de pedras, magia dos fluidos, que inclui água e outros fluidos, das espadas, das cruzes e tantas elementais, dos gênios da natureza, portais, cores, luzes, pós, todas essas eu frequentei, e agregadas a essa despertaram outras paralelas. Então foram um estudo muito acentuado no fundamento magítico, e que eu levei comigo e trago até hoje, né, esse conhecimento, porque a magia ela é uma ferramenta da Umbanda, da espiritualidade, propriamente dita, não só da Umbanda. A magia, a defumação o católico faz. Então a magia é um processo inerente à espiritualidade. Então eu comecei a sentir a necessidade realmente de participar. E essa foi a principal razão de eu assumir mais uma responsabilidade, que era praticar, né? E como anteriormente, eu publiquei alguns vídeos que contavam das minhas ações magísticas no astral, os meus desdobramentos, ainda no canal Umbanda Terapia Real,
E lá estão os meus voos, os meus sonos, né? Trabalhos magísticos, fui para lugares que eu nunca imaginei, encontrei a minha mãe de cabeça, um ser cristalino, onde eu fui recebido por ela, e o vídeo conta realmente toda a passagem, toda a história. Então foi um momento assim de muita atividade espiritual, de muita magística, de muita religiosidade, de muita atividade energética, consciencial. Foi muito interessante. Foi um período em que eu dediquei exclusivamente à religiosidade, né, ao meu desenvolvimento. É engraçado que nesse tempo eu não incorporava, eu não tinha essa facilidade. Alguma coisa impedia e eu não incorporava, mas paralelamente eu desenvolvia o meu estágio magístico, e para mim foi muito gratificante. Até hoje, muita coisa que é dita em giras, são explicadas em giras, eu consigo entender o princípio, né? E a minha relação com o divino, minha relação com o mundo humano, nosso plano, e até as revelações que as entidades fazem, muito disso está intrínseco no meu conhecimento, nos livros que eu li. Então eu tenho muita facilidade para compreender. É lógico que eu tenho 30 anos de Umbanda, então 30 e poucos anos. Então eu, particularmente, eu tenho muito a aprender, muito a desenvolver, muito, né? Mas muito a alcançar ainda, muito para desdobrar, desmembrar, muito para me inteirar ainda, e eu preciso continuar nesse caminho, né? Porque é o que me prepara para a minha continuidade. E a minha vida como umbandista, ela continua, mas isso eu vou contar no próximo vídeo, tá bom? Eu quero desejar a vocês muita paz, muitas bênçãos, que Oxalá abençoe e ilumine o caminho de vocês, os vossos passos, e que uma vida longa e próspera para todos. Meu abraço